porque o objetivo do Lula nunca foi negociar. O sonho dourado do Lula é isolar o Brasil. Eu acho que isso está muito claro. O Trump designou o Marco Rubio para cuidar da situação, que foi o mesmo que aplicou a Lei Magnitsky. Eu não sei qual a esperança, qual a expectativa que os ministros do Supremo têm de fato, ou o que contaram para eles, mas não existe precedente, de revogação de Magnitsky. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Presidente do Equador sofre atentado a tiros. É isso mesmo. O presidente do Equador, Daniel Noboa, foi alvo de um ataque a tiros enquanto se deslocava em seu veículo oficial na província de Canar, região central do país. O incidente ocorreu nesta terça-feira em meio a manifestações indígenas contra medidas econômicas adotadas por seu governo. O mandatário equatoriano não sofreu ferimentos durante o ataque. A comitiva presidencial foi interceptada por aproximadamente 500 manifestantes quando se dirigia para um evento oficial. O veículo que transportava Noboa apresentou danos compatíveis com impactos de projéteis de armas de fogo, além de marcas provocadas por pedras arremessadas contra o comboio. Logo após videoconferência, Trump anuncia nova tarifa que atinge em cheio o Brasil e joga mais pressão sobre Lula. É isso mesmo. Donald Trump determinou uma tarifa de 25% sobre caminhões médios e pesados importados pelos Estados Unidos. O presidente americano fez o anúncio nesta segunda-feira por meio de sua rede social Truth Social. A nova taxa entrará em vigor a partir de 1º de novembro de 2025. Abre aspas. A partir de 1º de novembro de 2025, todos os caminhões médios e pesados provenientes de outros países que entrarem nos Estados Unidos serão taxados a alíquota de 25%. Agradecemos a sua atenção. Fecha aspas. Declarou Donald Trump. A medida amplia as sanções comerciais que o governo dos Estados Unidos implementou em setembro, quando estabeleceu tarifas para caminhões pesados, móveis e produtos farmacêuticos. O novo decreto adia a implementação antes prevista para o início de outubro e inclui os veículos de porte médio na lista de produtos taxados. Dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço mostram que o Brasil exporta anualmente cerca de 1,2 bilhões de dólares em caminhões e chassis para os Estados Unidos. Agora vamos falar do negociador Lula, que não vai ter vida fácil com Marco Rubio. Após uma conversa de 30 minutos com Trump na segunda-feira, o PT comemorou, Lula também tirou onda, a Janja disse que ele foi um negociador maravilhoso. Lula agora pediu que Marco Rubio negocie com o Brasil sem preconceito. Lula também afirmou que Marco Rubio tem um certo desconhecimento sobre o país baseado nas entrevistas que ele deu. O presidente brasileiro também solicitou a Trump a retirada das tarifas de 40% e o cancelamento das sanções contra autoridades. Lula também afirmou que ele e Trump trocaram telefones pessoais para não precisar de intermediário. Lula classificou a conversa como extraordinariamente boa e disse que as discussões começam a partir de amanhã. Olha, Dácio Bracarense, essa da troca de telefone eu achei espetacular. Lula não atende telefone, portanto, se o Lourão ligar, quem vai atender é a Janja. E o Lula já começa as negociações esculhambando o negociador Marco Rubio. É gênio ou tá de brincanagem, hein? Não, obviamente ele está fazendo algum tipo de provocação, porque o objetivo do Lula nunca foi negociar. O sonho dourado do Lula é isolar o Brasil. Eu acho que isso está muito claro. A partir do momento que o Lula tomou posição na eleição americana, isso já ficou determinado. Porque se o Biden ganhasse depois a Kamala, tudo bem. Mas ele deu azar.
ou melhor, deu a lógica, porque a população americana rechaçou a esquerda, assim como todo país sério do mundo tem feito. E aí agora ele está colhendo os frutos. Que frutos são esses? A dificuldade de negociação. É claro que haveria uma taxação em algum momento no Brasil. O Trump passou a taxar o mundo inteiro porque vários países do mundo estavam servindo como uma espécie de entreposto de produtos chineses, naquilo que no mercado internacional eles chamam de transbordo. O Brasil estava esquentando produtos chineses para poder entrar nos Estados Unidos, assim como ele faz com o petróleo venezuelano. Pois é, petróleo venezuelano chega aqui e é esquentado com notas frias. Isso acontece no Brasil. Bilhões o escândalo. Pois bem, agora o Lula tem a difícil tarefa de tentar minimizar um dano que será sentido por todos os brasileiros. E o Donald Trump, de forma muito inteligente, colocou alguém que conhece e que a família sofreu com o sistema latino-americano de poder, sobretudo depois do Foro de São Paulo, Marco Rubio, de ascendência cubana, que conhece muito bem o sistema de poder na América Latina e quais são os nossos desafios. Quando o Lula fala que não pode haver preconceito, na verdade ele está preocupado com o conceito que o Marco Rubio tem e com muitas informações do que está acontecendo no Brasil. Mas ele provoca. Por quê? Porque ele sabe que não tem como confrontar a verdade. Lula não pode ser apresentado a verdade porque não há explicação para as barbaridades que acontecem no Brasil. Não há explicação para a morte do Clesão. Não há explicação para a prisão de Bolsonaro, que nem parte do inquérito ele faz, aquele que justificou a sua prisão preventiva. Sem explicações e coordenando um projeto de poder totalitário e muito persecutório, a solução para o Lula é bravata, mentira e, claro, buscar justificar o seu fracasso econômico. E nada como romper relações com a maior economia do planeta e colocar a culpa neles. Ou seja, Lula já encontrou a desculpa ideal para o fracasso retumbante do seu projeto de governo, que na verdade nunca existiu. Malandragem pura do espírito Xi Jinping. É dose para mamute. Haja metanol para tanta estupidez. Você quer botar energia, ritmo de verdade na sua vida para viver melhor e bem? Então você tem que conhecer o Magnésio 5.0 da Lírios. A gente já vai trazer promoção para você aqui no Bradock Show. Mas quer conhecer a promoção? Vai agora lá. Liga 0800 787 9090. Magnésio 5.0 da Lírios. Tudo num só suplemento para você se sentir bem e ficar cada vez melhor. Liga 0800 787 9090. Agora do Bradock Show Trump contra-ataca, ou melhor, o advogado dele, Martin De Luca, do Trump Media, afirmou que negociações entre Trump e Lula seguem um caminho muito cauteloso. De Luca comentou que desde julho houve sanções sobre o ministro Alexandre de Moraes, holdings, autoridades, junto com a revogação de vistos de ministros do Supremo Tribunal Federal e de outras autoridades. O advogado destacou que o governo brasileiro demonstrou um otimismo frustrado quando Trump não respondeu aos contatos iniciais. De Luca ironizou a designação de Marco Rubio como negociador mais carinhoso e aberto aos governos da América do Sul. O advogado também afirmou que, apesar da comemoração da mídia, nenhuma das condições, desde a primeira carta, foi cumprida pelo Brasil. De Luca concluiu que é necessário observar se o Brasil corrigirá os excessos, como bloqueios a plataformas e processos abusivos do STF. Fabiana Barroso, talvez seja melhor esperar sentado, mas muito sentado, porque isso dificilmente vai acontecer, né? Bom, Serrão, o Martin de Luca está falando, vocalizando a realidade do que aconteceu até o momento com o governo Trump. A gente sabe que a mídia militante, o pessoal aí do governo, o petista que nunca ia de graça, esse pessoal todinho está tirando de contexto o que ocorreu, né? Estão supervalorizando uma reunião que foi feita por telefone. Nós sabemos que
o Trump designou o Marco Rubio para cuidar da situação, que foi o mesmo que aplicou a Lei Magnitsky. Eu não sei qual a esperança, qual a expectativa que os ministros do Supremo têm de fato, ou que contaram para eles, mas não existe precedente, né, de revogação de Magnitsky, muito menos também, não me parece que vai haver um afrouxamento das decisões tomadas de revogação de visto, também por parte dos americanos, porque o principal problema ainda está ocorrendo, são as violações a direitos universais, né, promovidos, infelizmente, por nossa Suprema Corte, e a continuação da perseguição política, né, enfrentada pelo presidente Bolsonaro e seus apoiadores. Isso está à mesa. Nós sabemos também que existe a parte comercial, mas a parte comercial não fomos nós que inventamos isso, foi o próprio Trump que disse formalmente diversas vezes, mas em pelo menos 2 cartas, falando formalmente que a sanção se tratava pelo caminho, pela rota de derrota que estava tomando o Brasil. Então, a gente assiste tudo isso, mas sabemos que Marco Rubio é atualmente, né, uma pessoa com várias tarefas, acumulando várias tarefas ali no governo Trump, e que não precisamos dizer que é de extrema confiança, não é mesmo? A gente está assistindo hoje, tanto o pessoal aí que acaba recebendo com aqueles 360% a mais, né, que a SECOM tem para pagar influenciadores, está desvirtuando e está apostando aí num rompimento de Trump com Marco Rubio para salvar Lula. A gente, assim, parece-me que eles estão lá na década de 80, né, que a gente não tem informação e etc. Hoje o que aconteceu nos Estados Unidos é diferente disso, né? Existiu sim aquela crítica, aquela briga que também lá tem, de esquerda versus direita no Congresso Nacional lá, fazendo aquela instigada de que Marco Rubio estaria violando direitos humanos dos narcoterroristas, né, por terem explodido os barquinhos, né, que foi avisado que seria feito isso. Então, nessa instigada aí, a gente entende que trata-se de uma agenda, mas é a agenda que também torce para o colapso da América. Mas aí a gente não fica tão surpreso, porque a gente precisa lembrar que o homem escalado para negociar com Trump e ser emissário, talvez, dos ministros do Supremo, é Geraldo Alckmin, o mesmo homem que esteve lá na cerimônia de posse da presidência do Irã, com aqueles ditadores todos, né, que não sei mais quais estão vivos. Aí a foto, eu sabia que o Claudio ia ser super rápido, obrigada. Então, essa foto aí, né, que a gente, infelizmente, tem que dizer que o Geraldo Alckmin estava ouvindo eles gritarem morte à América, e ele ali com essa cara de cogumelo e as suas meias coloridas de quinta série. Telefonema de Trump a Lula segue estampando manchetes na mídia internacional. Quem traz os destaques é o correspondente internacional Ivan Kleber. E o presidente americano colocou mais pimenta no acarajé. Ele declarou em coletiva de imprensa na Casa Branca que o petista é um bom homem. O que está por trás dessa aproximação dos Estados Unidos e o governo brasileiro é o que a gente vai tentar entender então aqui com o nosso queridíssimo Ivan Kleber. Ivan Kleber, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste, segunda edição. Uma saudação especial a você e a toda a nossa audiência aqui do Jornal da Tarde, né, da segunda edição. Isso mesmo, a imprensa americana, de maneira mais sóbria do que a imprensa brasileira, eu diria, repercutiu o telefonema entre o presidente americano e o presidente brasileiro Lula. Um destaque para a emissora BBC News, a britânica BBC News, a seção Brasil. Ela diz que Marco Rubio pode ser um obstáculo aí na aproximação do governo americano com o governo brasileiro. E essa é uma análise mais internacional, trazendo a questão justamente do ponto principal da conversa, Geisiane, que foi justamente a designação de Marco Rubio como o responsável pelo lado americano para negociar com o Brasil. O fato do presidente americano, Donald Trump, ter definido Lula como good man, ou um bom homem, e feito um aceno para uma possível visita ao Brasil, não significa muita coisa. Isso porque Trump optou por delegar o que realmente interessa para Marco Rubio, e ele, Trump, ficou com a questão diplomática. A conversa, a gente sabe, durou 30 minutos. Se você desconsiderar o tempo
de tradução, iniciação, enfim, de conversa mesmo ali foi 10, 15 minutos. E o governo brasileiro sai dessa reunião com a designação de Marco Rubio. De todos os nomes que Donald Trump poderia indicar para conduzir essa negociação para o lado americano, esse é o pior nome que o governo Lula poderia esperar. Então, voltando sobre a questão do Donald Trump ter feito essas declarações, repito, é um pouco aquela coisa do policial bom e o policial ruim, né? Aquela piadinha. O Trump optou por um tom mais ameno, dizendo, olha, estamos abertos a conversar. O Trump é um homem de negócios, né? Mas passando a bola para Marco Rubio. Aí sim é que a coisa complica de fato para o governo brasileiro. Rubio, como a gente sabe, já foi amplamente dito aqui, ele é descendente de cubanos, mas mais do que isso, foi ele, por exemplo, que autorizou a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes e todas as suas consequências depois, incluindo a esposa do ministro Alexandre de Moraes. Foi o próprio Marco Rubio também que tantas vezes, né, denunciou e disse que Alexandre de Moraes, nós estamos vendo aí na tela que a nossa direção gentilmente coloca as imagens, é o arquiteto, digamos assim, da rede de opressão no Brasil. Eu saio com a sensação, Geisiane, de que o Lula que o presidente americano Donald Trump entende que a verdadeira negociação não é com o Lula, e sim com o STF. Então, portanto, não teria sentido o Trump tratar mal o Lula, porque ele faria isso. Hoje mesmo, a gente teve uma outra reunião agora, o presidente americano Donald Trump esteve reunido com o primeiro-ministro do Canadá, no Salão Oval da Casa Branca, o Tim Carney, e eles também ali tiveram um clima amistoso, enfim. Então, do lado brasileiro, que é o que interessa aqui para a gente, para a nossa audiência, a sensação é de que, bem no fim, Trump sabe que quem está conduzindo, quem vai negociar, é o STF, não é Lula. Então, portanto, não teria sentido nenhum uma maneira ser mais ríspido, digamos assim, com o Lula. A verdadeira negociação será entre Marco Rubio e interlocutores, pessoas próximas ao STF, aí nesse caso foi designado Geraldo Alckmin, Haddad, entre outros, mas uma questão importantíssima, ela será abordada? É uma pergunta, a questão da liberdade de expressão no Brasil. Esse é um ponto que está lá na carta do Trump, né? A questão da perseguição a Jair Bolsonaro, ao ex-presidente Jair Bolsonaro e apoiadores. Lembrando, a carta que Trump, melhor dizendo, as cartas que Trump enviou em julho deste ano, elas continuam valendo. Então, nós devemos aqui, mais do que julgar apenas as declarações gentis, por que não, do presidente americano Donald Trump, as ações. E a ação é que ele colocou uma pessoa que conhece muito bem a esquerda da América Latina e sabe que o Brasil é aliado de regimes que ele combate, regimes como do Nicolás Maduro da Venezuela e principalmente o regime cubano lá do Díaz-Canel. Então, neste sentido, a gente pode já antecipar que vai ser uma negociação muito dura para o lado brasileiro, principalmente se não abordar esses temas, a liberdade de expressão e o fim da perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores. Geisiane. Além disso, Ivan Kleber, a gente tem ainda a questão da carta, como você mencionou aqui, trouxe aqui para nossa audiência, né? A carta, ela menciona ataques às empresas americanas, às empresas digitais, se referindo claramente aí ao X, por exemplo, que foi suspenso no nosso país, ao próprio Rumble, que não temos aqui no nosso país. Então ainda tem essa questão das empresas americanas que tem uma ligação direta aí com o Marco Civil da internet, que recentemente foi julgado, foi na verdade legislado pelo STF, que deixa ainda mais censurado. Queria te ouvir também um pouco a respeito disso, né? Muito tem se falado do Bolsonaro, dessa questão toda do Bolsonaro, mas ainda tem essa questão aí, e aí de novo, né? Uma questão econômica, diretamente econômica, já que afeta o capital dessas empresas americanas. Perfeito, Geisiane. Você fez a leitura correta, porque essa questão das Big Techs, ela entra na seção 301. Vamos fazer aqui um desafio ao nosso chat. Pessoal, vocês lembram aí que existe a seção 301, né? Comente aí no chat pra gente, por gentileza, aproveita e dá um like, tá? Já que vocês vão comentar no chat. Mas a seção 301, ela justamente está agregada, digamos assim, a essa questão das Big Techs, como você informou. A gente tem informações também de que as próprias Big Techs gostariam que a administração Trump olhasse essa questão do Brasil, porque está difícil para elas trabalharem no Brasil. Então, olha só, a gente tem a questão da seção 301, que ela é ampla, valeria, de repente, apenas
uma pauta aqui, um dia que a gente conseguir encaixar as atualizações da sessão 301. A gente tem também a questão envolvendo agora, a gente comentou semana passada, uma possível, né, envolvimento aí, um possível, melhor, envolvimento e reabertura do caso Odebrecht lá nos Estados Unidos. Os elementos são muitos e Lula compareceu a essa reunião só com uma lista de demandas: retire as tarifas e retire as sanções às autoridades brasileiras sancionadas. Eu faço uma pergunta prática aqui: o que ele conseguiu com isso, com essas demandas até agora? O resultado foi zero. Ele conseguiu, como eu disse, que a pior pessoa dentro da administração Trump, do ponto de vista do governo brasileiro, assumisse as negociações. Quase que o Trump como dizendo: ok, o Marco Rubio já sabe o que tem que fazer, deixa eu passar logo isso para frente e vou cuidar de Oriente Médio. É essa a interpretação que a gente faz. Agora você foi no ponto, Geisiane. As questões que você trouxe vão diretamente na sessão 301, que está em andamento e possivelmente ainda no mês de outubro ou no começo do mês de novembro, teremos novidades das investigações e de como as coisas estão caminhando. Em paralelo a isso, só para a gente ter uma ideia, Geisiane, da profundidade do interesse do governo americano, dos Estados Unidos em geral, ao Brasil, nós ainda temos um pedido de um senador, né, o Tom Cotton, do Arkansas, do Partido Republicano, que pediu ao Marco Rubio que os Estados Unidos investigassem a infiltração e, eventualmente, influência, melhor dizendo, da China no agronegócio brasileiro. Eu estou trazendo essa notícia, isso é do final de julho, começo de agosto, e ali também as coisas estão caminhando, só para dar uma ideia para a nossa audiência do quão profunda é a questão e que não pode ser resolvido, e não seria mesmo resolvido, em uma conversa de 30 minutos, Geisiane.